Os alimentos fermentados vêm ganhando projeção nos últimos tempos. E isso são boas novas, principalmente pelo bem que eles fazem para o nosso intestino e pela importância do intestino para a nossa saúde como um todo. Uma dessas estrelas é o kombucha, ou kombucha. O nome vem de uma crença oriental de que se tratava na verdade de uma alga marinha chamada kombu, e pelo fato de na Índia os chás de Camellia sinensis serem chamados de chá ou chai, formou-se o nome kombucha, chá da alga kombu. Quando se descobriu que a colônia não era tal alga, o nome já tinha pegado e ficou. Apesar de novo na boca e no gosto dos brasileiros, o kombucha já é conhecido milenar das culturas orientais, desde a Rússia passando pela China até o Japão. A Rússia, com sua tradição em bebidas fermentadas, é o país mais ativo em pesquisas sobre kombucha, que vêm sendo realizadas desde o início do século XX. O próprio Stalin, líder da União Soviética de 1922 a 1953, estimulou muito essas pesquisas por um interesse próprio nos benefícios do kombucha. Aqui pelo Ocidente, a cantora Madonna, bem como várias estrelas de Hollywood, são adeptas do kombucha. E o próprio Ronald Reagan, ao ser diagnosticado de câncer em 1983, época em que era presidente dos Estados Unidos, também conciliou o kombucha ao tratamento convencional, o que melhorou seu bem-estar geral apesar da quimioterapia. Kombucha, além de alga, também foi por muito tempo confundido com cogumelo ou fungo, e na verdade ele não é nenhuma dessas alternativas. Trata-se de uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras, daí a sigla do inglês SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, quase como um Scooby-Doo, por isso muitos aqui no Brasil chamam de Scooby. A simbiose entre as diversas espécies de bactérias e leveduras que compõem o kombucha é complexa. Poderíamos comparar a uma relação ganha-ganha entre membros de um grupo, onde as cooperações de cada membro geram um benefício maior à coletividade. A cultura de kombucha também é chamada de zoogleia, palavra que vem do grego e significa cola animal. Isso porque os micro-organismos do kombucha, durante seu processo de multiplicação, produzem uma espécie de tapete de celulose e ficam aglutinados por essa substância viscosa, formando um biofilme com a aparência de cabeça de cogumelo ou panqueca, que aliás é um outro apelido para as colônias de kombucha. O kombucha é classificado como probiótico, ou seja, ele é composto por micro-organismos que têm efeito benéfico sobre a nossa flora intestinal. Os micro-organismos do kombucha consomem açúcar e cafeína. É desses dois que eles precisam para fermentar e se multiplicar. E para tranquilizar aqueles que não querem ou não podem consumir açúcar e cafeína, esses dois são alimento do kombucha e não seu. Quer dizer, após 8 a 14 dias de fermentação, o kombucha já consumiu praticamente todo o açúcar e toda a cafeína, produzindo em contrapartida diversos nutrientes que podem fazer maravilhas pela sua saúde. E quais as substâncias contidas no kombucha? Durante o processo de fermentação do açúcar, numa primeira fase, a produção de álcool. Por isso, no kombucha, que ainda não fermentou por muito tempo, o teor de álcool vai de 0,5% a 1%. Mas fique tranquilo, se você tem problema com o álcool, é só deixar o kombucha fermentar por mais tempo que o álcool será transformado em ácido acético. E seguindo para o nosso ácido acético, o ácido acético suprime o desenvolvimento de qualquer micro-organismo alheio ao cultivo de kombucha, o que explica a longa sobrevida do kombucha. Ele controla os níveis de açúcar no sangue, pois melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, é importante para a prevenção e controle do diabetes tipo 2. Possui propriedades antioxidantes, por regular o pH do estômago ele melhora o quadro de refluxo gastroesofágico. Consumido junto às refeições, ele aumenta a absorção de minerais. E ele ajuda a emagrecer por 2 motivos. Primeiro, porque aumenta a saciedade. Segundo, porque atua numa cadeia de reações químicas que ocorrem nas células chamada ciclo de Krebs, estimulando as células a usar mais gordura e menos carboidratos na obtenção de energia. Resultado, ele te ajuda a queimar mais gorduras. Além disso, pesquisas recentes descobriram que as bactérias do ácido acético, as acetobactérias, produzem substâncias importantes para a construção dos tecidos do cérebro, mantendo-o jovem e saudável. Além do ácido acético, o kombucha ainda contém vários outros ácidos orgânicos, como o ácido glucônico, que tem ação bactericida, é um poderoso antioxidante, estimula o metabolismo como um todo, melhora a imunidade e tem efeito positivo na prevenção de arteriosclerose. O ácido glucurônico é uma das principais ferramentas do nosso fígado para nos desintoxicar. Ele capta toxinas no fígado e, ao ligar a elas, forma compostos hidrossolúveis que são então facilmente eliminados junto com a bile pelo intestino ou através da urina. O fígado saudável produz ácido glucurônico suficiente, mas quando é enfraquecido por quantidades excessivas de substâncias tóxicas que se acumulam no corpo, o fígado não dá mais conta de produzir ácido glucurônico em quantidade suficiente para eliminar todas essas toxinas acumuladas. Com isso, todo o sistema de defesa do corpo entra em colapso. Fontes de toxinas hoje em dia são o que não nos falta. Dentre as toxinas exógenas, ou seja, provindas do ambiente, podemos destacar os ambientes poluídos em que vivemos, toxinas ambientais como chumbo, mercúrio, benzeno, cádmio, arsênio, cromo, césio, entre outras, que
estão presentes em itens como brinquedos, medicamentos, tinta de parede, lâmpadas, cosméticos e tintura de cabelo, e podem contaminar água e solo. A água de torneira de qualidade pobre quimicamente tratada, exatamente o que usamos para cozinhar, beber e tomar banho. Nossa agricultura, que envolve na sua maior parte cultivo em solos exauridos e uso de agrotóxicos, substâncias presentes em chuvas ácidas e radioativas como dióxido de enxofre, nitritos, ozônio e outros, amálgamas de mercúrio de restaurações dentárias, que também deixam resíduos tóxicos que circulam pelo organismo, tricloroetileno, que é um dos ingredientes de adesivos, corretivos de escrita, o papel líquido e removedores de pinturas e de manchas. Já dentre as toxinas endógenas, ou seja, produzidas no organismo, destacam-se toxinas geradas no metabolismo de medicamentos, álcool e do lixo alimentar, desequilíbrios da flora intestinal que levam ao aumento de processos de putrefação no intestino delgado, tendo fenóis tóxicos como subproduto, ou mesmo o estresse emocional que passamos, que muda toda a nossa constelação hormonal, metabólica e libera metabólitos tóxicos que nosso organismo tem que se desdobrar para eliminar. O ácido glucurônico é desintoxicante também a nível celular. Ele induz em pequenas quantidades a síntese de uma substância chamada beta-D-glucuronidase, responsável pela decomposição de toxinas dentro das células. Na falta de beta-D-glucuronidase, as células não conseguem eliminar direito vírus, bactérias, células degeneradas, como as cancerosas e pré-cancerosas. A beta-D-glucuronidase desempenha papel central no ciclo intracelular de composição e decomposição de compostos. Quanto mais rápido e eficiente esse ciclo, mais devagar envelhecemos. Quanto mais lento e ineficaz, mais envelhecemos. Ou seja, nesse caso, o que nos desintoxica nos protege também contra o envelhecimento precoce. Além de maravilhoso desintoxicante, o ácido glucurônico é também um componente importante de substâncias como a heparina, que tem um efeito anticoagulante, o sulfato de condroitina, base da cartilagem de articulações, o sulfato de mucoitina, uma substância constituinte da mucosa estomacal e do cristalino dos olhos, ou seja, é importante para a saúde do estômago e dos olhos, e o ácido hialurônico, substância básica do líquido sinovial, lubrificante natural de tecidos conjuntivos, como cartilagem de articulações, pele, ossos e cristalino dos olhos. Só na nossa pele, ele representa 55%. Devido à sua maravilhosa capacidade de retenção de água, ajuda a manter a pele hidratada. Além disso, acelera a renovação celular, ajudando na regeneração da pele e do tecido subcutâneo. Mas atenção, carência de insulina ou resistência insulínica, bem como taxas altas de cortisol, o hormônio do estresse, reduzem os nossos níveis naturais de ácido hialurônico, aumentando a suscetibilidade a infecções bacterianas e piorando a cicatrização de feridas. O ácido glucurônico, além disso, também aumenta a capacidade de autodefesa do organismo por aumentar a produção de interferons, que são proteínas do nosso sistema imunológico que interferem na reprodução de fungos, vírus, bactérias e células tumorais e estimulam a atividade de defesa de nossas células. O ácido lático existe na natureza nas formas D e L. Sem entrar em detalhes de química agora, entre as formas D e L, existe uma diferença sutil na disposição dos átomos da molécula, mas isso já basta para interferir no processamento pelo nosso organismo. No organismo humano, a forma L é a fisiológica, a única que o nosso corpo consegue metabolizar. A versão D é patológica, em parte patogênica e cancerígena. Pesquisas mostraram que tecidos com câncer ou em estado pré-canceroso apresentam um desequilíbrio entre o ácido L-lático, que diminui, e o D-lático, que aumenta. Uma carência de ácido L-lático faz o pH nos tecidos ir acima de 7,56, enquanto o nosso pH normal fica abaixo de 7,5, causando um colapso da respiração celular e deficiência no metabolismo do açúcar. Respiração celular é como é chamado o processo de produção de energia a partir de substratos dentro das nossas células. O açúcar mal metabolizado é em parte fermentado e transformado em ácido D-lático. Com mais ácido D-lático e uma produção de energia ineficiente, abre-se uma porta para o aparecimento do câncer. Mas pesquisas recentes também demonstraram que a ingestão da forma L, através de fermentados como o kombucha, tem a capacidade de reorganizar o equilíbrio entre as formas D e L do ácido lático, rumo a uma condição mais benéfica para o organismo. Seguindo, o ácido úsnico tem efeito antibiótico e antiviral. O ácido carbônico, que se transforma em dióxido de carbono, conferindo o aspecto gasoso à bebida, atua como antimicrobiano. Em menores quantidades, o kombucha contém ainda ácido málico, que estimula o metabolismo e é desintoxicante, antisséptico, antioxidante e anti-inflamatório, sendo com isso benéfico para a saúde cardíaca e para a pele. Ácido tartárico, que aumenta a imunidade, ajuda a digestão combatendo a flatulência e melhorando a absorção dos nutrientes no trato digestivo e melhora significativamente a intolerância à glicose, ajudando com isso a prevenir e controlar o diabetes tipo 2. Ácido succínico, que aumenta a resistência
resistência ao estresse, melhora o funcionamento do sistema nervoso e dos órgãos internos, principalmente fígado, rins e coração, fortalece o sistema imunológico e tem ação antitumoral, protege contra o envelhecimento precoce, potencializa a ação de vitaminas e tem efeito anti-inflamatório e desintoxicante. O ácido cítrico, que ajuda a melhorar a viscosidade do sangue, diminuindo o risco de infarto e derrame, e o ácido oxálico, que em pequenas quantidades ajuda a manter o peristaltismo do intestino, ou seja, ajuda nosso intestino a funcionar. Além disso, as vitaminas do complexo B representam uma importante parcela do kombucha. Elas desempenham um papel importante em manter o nosso organismo funcionando como uma máquina bem lubrificada. A vitamina B1 ajuda o corpo a produzir novas células saudáveis, atua no metabolismo dos carboidratos e é muitas vezes chamada de vitamina anti-estresse porque protege o sistema imunológico. A vitamina B2 funciona como um antioxidante, combatendo radicais livres e prevenindo o envelhecimento precoce e desenvolvimento de doenças cardíacas, e é importante para a produção de glóbulos vermelhos necessários para o transporte de oxigênio no sangue. A vitamina B3 aumenta o colesterol bom, o HDL, e melhora quadros de acne. A vitamina B6 regula os níveis de homocisteína, uma substância associada a doenças cardíacas, melhora o padrão do humor e do sono, porque ajuda o corpo a produzir serotonina, melatonina e norepinefrina, e alguns estudos sugerem que a vitamina B6 também reduz a inflamação em pessoas com doenças como a artrite reumatoide. A vitamina B9 alivia e ajuda em desordens nervosas, prevenindo a depressão e perda de memória. E a vitamina B12 é importante na síntese de hemoglobina, substância que transporta o oxigênio no sangue. Ela ainda coopera com várias outras vitaminas em diversos processos no organismo. Vitamina B12 é tipicamente encontrada em fontes animais. Fermentados são uma exceção a essa regra, graças às suas bactérias do bem que produzem essa vitamina. Por isso, fermentados são ainda mais importantes para aqueles que optaram por uma alimentação vegana. O kombucha contém ainda 14 aminoácidos diferentes, vitamina C, várias enzimas como a invertase, sacarase, amilase, catalase, quimosina e outras proteases, ajudando na digestão e no metabolismo dentro das células e reduzindo o chamado estresse oxidativo, quer dizer, a ação de radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce. Ele contém também em pequenas quantidades uma substância chamada atranorina, que inibe a ação da elastase e com isso ajuda a manter a firmeza da pele. O que os especialistas defendem é que, mais do que os benefícios de cada componente isoladamente, um dos fortes do kombucha está na sinergia entre seus componentes, que parecem estar numa perfeita combinação. Isso, por outro lado, torna estudos sobre suas propriedades algo muito mais complexo do que pesquisa sobre os efeitos de um medicamento alopático que tem um único princípio ativo isolado. Tá, bom demais para ser verdade? Já ficou baratinado com tantos benefícios? Segura as pontas, porque resumimos aqui as propriedades do kombucha como um todo para te facilitar a vida. Sua ação desintoxicante tem efeito positivo sobre quadros de dores de cabeça constantes, dores articulares, gota, reumatismo e outros problemas típicos de idade mais avançadas. O principal agente é o ácido glucurônico, mas ele é reforçado por vários outros componentes. O kombucha tem um potente efeito antioxidante com capacidade de reparar danos causados por certos poluentes. Ele fortalece o sistema imunológico. A bióloga holandesa Dra. Hanneke Schuitemaker descobriu em 1988 que certos polissacarídeos presentes no kombucha têm a capacidade de estimular o sistema imunológico a procurar estruturas idênticas na superfície de bactérias, leveduras e vírus patogênicos, podendo assim modular respostas imunológicas e consolidar uma maior resistência a doenças. O kombucha é também especificamente antitumoral, melhorando a resistência ao câncer. A ação antibiótica do kombucha se deve a inúmeras substâncias, como as vitaminas do complexo B, vitamina C, os aminoácidos, taninos, o ácido úsmico e as enzimas, tendo a vantagem de ser livre de efeitos colaterais, ao contrário dos medicamentos antibióticos. Há diversas pesquisas que comprovam o efeito antibiótico do kombucha em experiências com animais envolvendo infecções como pneumococos, conjuntivite e outras doenças oftalmológicas infecciosas. Ainda não há comprovação em pesquisas com humanos. O kombucha tem, além disso, também efeito antifúngico, antiviral e anti-inflamatório. Sendo assim, ele previne e ajuda a curar diversas infecções. Ao regular o equilíbrio entre os micro-organismos que vivem dentro do nosso organismo, o kombucha equilibra a relação ácido-base e o pH do nosso corpo. Como a base do nosso metabolismo são reações químicas e toda reação química está relacionada a condições ideais de temperatura e pH, bem como condições a partir das quais elas não ocorrem, todo o nosso metabolismo e funcionamento das estruturas do corpo tende a ganhar mais eficiência. O equilíbrio ácido-base impacta também na qualidade da pele e na capacidade dos glóbulos vermelhos de transportar oxigênio. Por estimular o
metabolismo como um todo, o kombucha atua como um estimulante energético que aumenta a sensação de bem-estar, melhorando o desempenho físico, força, resistência e recuperação, importante principalmente para atletas, o potencial de recuperação e autocura, a libido, a resistência ao estresse e ajuda em casos de dores musculares e fadiga crônica. Praticamente todos que consomem kombucha regularmente relatam melhora das funções digestivas e alívio de problemas digestivos, em especial melhora do trânsito intestinal graças à regulação da flora intestinal. Ele contribui para uma melhor irrigação sanguínea, melhorando a circulação nas pernas, melhora as funções cognitivas, aliviando dores de cabeça, enxaqueca, vertigens e distúrbios nervosos como estresse, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, cansaço, fadiga, síndrome de burnout, fobias e outros. Reduz os níveis de colesterol em casos de hipercolesterolemia, ou seja, colesterol alto. Esse efeito já foi comprovado pelo alemão Dr. Siegfried Hermann em 1929 em experiências com gatos. E para completar, ao contrário dos medicamentos com seus efeitos colaterais, os princípios ativos do kombucha atuam no organismo como um todo de forma harmônica, normalizando as funções metabólicas sem efeitos colaterais, melhorando com isso o nosso bem-estar como um todo. Esse é o princípio seguido pela medicina tradicional chinesa, que se baseia não na guerra contra doenças, mas no fortalecimento do organismo para que ele tenha capacidade de reagir e se recuperar. Com isso, o kombucha é benéfico em casos de doenças inflamatórias, que são todas aquelas terminadas em ite, doenças reumáticas como artrose, artrite reumatoide, tendinite, gota, rush e outras doenças articulares, por ser anti-inflamatório, desintoxicante, evitando a sedimentação de substâncias tóxicas, conter substâncias importantes para as estruturas que formam as articulações e combater a fragilidade do tecido conjuntivo. Notadamente no caso de gota, doença caracterizada pelo acúmulo de ácido úrico no organismo, o kombucha ajuda porque contribui especificamente para a eliminação do ácido úrico. Os micro-organismos do kombucha consomem a purina dos alimentos antes que sejam transformadas em ácido úrico no nosso organismo. E os produtos desse processamento, ao contrário do ácido úrico, são substâncias facilmente elimináveis com a urina. O kombucha pode prevenir doenças cardiovasculares como arteriosclerose, infarto, derrame, angina pectoris, um tipo de dor no peito causada pela redução do fluxo sanguíneo para o coração, trombose e tromboflebite. Isso por vários motivos. Primeiro, porque reduz os níveis de colesterol e triglicerídeos. Além disso, estimula a regeneração das membranas celulares e tem efeito anti-inflamatório. O ácido glucurônico, que é precursor da heparina, que tem efeito anticoagulante, também ajuda. E por ser um ótimo diurético, reduz edemas, a retenção de líquidos. E por combater a arteriosclerose e ter ação diurética, ajuda a baixar a pressão arterial em hipertensos. Como antibiótico natural, o kombucha mostrou eficácia como coadjuvante na prevenção e tratamento de feridas infecciosas e queimaduras, Icterícia coli, que causa gastroenterite e infecção urinária, H. pylori, o causador das úlceras, gastrite e até câncer de estômago, Staphylococcus aureus, que pode provocar infecção simples como acne e furúnculo, até graves como pneumonia, meningite, endocardite e septicemia, Salmonella, que pode causar gastroenterite, febre entérica e septicemia, Bacillus cereus, que pode causar intoxicação alimentar, e amidalite bacteriana. Aqui, tanto o gargarejo quanto a ingestão de kombucha são benéficos. Importante é, em especial, o seu efeito contra Candida albicans. As leveduras de kombucha encapsulam células de Candida albicans, restringindo o acesso delas a nutrientes e conseguindo com isso restaurar o balanço natural do organismo. Aliás, no caso de Candida, é bastante interessante conciliar kefir de água com kombucha em uma mistura em partes iguais, ou seja, depois de prontos, misturamos metade de kefir de água com metade de kombucha. Enquanto o kombucha encapsula o fermento da Candida, o kefir ingere a Candida. E por falar em kefir, já viu nosso vídeo sobre kefir? Vamos deixar o link também aqui no campo de descrição desse vídeo. O kombucha alivia ou normaliza transtornos digestivos, como danos da mucosa estomacal, como gastrite e úlcera, e refluxo gastroesofágico, por restaurar os níveis de pH naturais e estimular a regeneração dos tecidos. E por equilibrar a flora intestinal, também é benéfico para transtornos intestinais, como constipação, ou seja, prisão de ventre, e doenças inflamatórias do intestino delgado e grosso, como colite ulcerativa e doença de Crohn, que apresenta melhora sensível com o uso contínuo de kombucha. Combate cálculos biliares, ou seja, pedra na vesícula, e auxilia no tratamento de dispepsia tóxica em crianças, ou seja, indigestão por intoxicação. Por equilibrar a relação ácido-base do organismo e estimular o metabolismo, tem efeito benéfico para várias doenças metabólicas, em especial diabetes tipo 2. Principalmente o ácido acético reduz a resistência à insulina, típica a diabéticos tipo 2. Quanto mais tempo o kombucha fermenta, menores os níveis de açúcar remanescente na sua composição. O kombucha usado dessa forma para diabéticos, ou seja, com teor de açúcar baixo, é benéfico porque sensibiliza as células do organismo, melhorando sua receptividade à insulina. No caso de câncer, destacamos várias frentes de atuação.
Primeiro, um estímulo à imunidade. Em sua tese de doutorado em 1990, o farmacologista alemão Dr. Harald Müller-Kermann comprovou o efeito antitumoral do kombucha baseado num aumento da atividade dos macrófagos, que são células do nosso sistema imunológico responsáveis por capturar e digerir elementos estranhos ao corpo. Além disso, quando mencionamos o ácido lático, falamos do efeito benéfico do kombucha sobre o equilíbrio entre as formas L e D do ácido lático, reduzindo com isso os riscos de desenvolvimento de células cancerígenas. Também o efeito desintoxicante, principalmente do ácido glucurônico, é importante aqui, sem esquecer do ácido succínico, que é especificamente antitumoral. E por fim, ao estimular o metabolismo, o kombucha também aumenta o nosso potencial de recuperação e autocura. Na Rússia, várias pesquisas relacionadas ao seu efeito anticancerígeno, indicando que o kombucha é capaz não só de prevenir, como também impedir o avanço de um câncer que já tenha se instalado. O kombucha favorece o emagrecimento, porque suprime o apetite e desejo por alimentos doces e gordurosos, estimula o metabolismo, reduz o acúmulo de gordura corporal ao mesmo tempo que melhora a capacidade do organismo para queimar gordura, e por regular a flora intestinal, ajuda o intestino a funcionar melhor e reduz a presença de bactérias ruins como as fenicutes no intestino. Já foi comprovada uma correlação entre a população de bactérias fenicutes no intestino e o grau de obesidade. Quanto mais obesa uma pessoa, maiores os níveis de fenicutes no seu intestino. Por ajudar a equilibrar o pH e manter a firmeza da pele, o kombucha é um bom aliado de uma pele saudável e de aparência jovem. Sua ingestão regular melhora a qualidade da pele e reduz quadros de erupções cutâneas, eczema, acne e furunculose, e previne lesões e ulcerações bucais. Tanto a pele como os cabelos e unhas dependem de uma regeneração celular eficiente e por isso se beneficiam com o consumo regular de kombucha. Cabelos e unhas ficam mais fortes e crescem mais rápido. Em casos como feridas infeccionadas ou furunculose, além da ingestão de kombucha, também o uso tópico com aplicação de compressas com kombucha pronto ou um pedacinho de panqueca de kombucha por 10 a 20 minutos diários é benéfico. Se você quer saber mais a respeito, não deixe de assistir o nosso vídeo sobre uso tópico do kombucha. Vamos deixar o link no campo de descrição desse vídeo. No caso de psoríase, uma doença de pele autoimune não contagiosa, alguns médicos recomendam a ingestão regular de kombucha para tratar e prevenir a doença. Além do efeito direto sobre a saúde da pele, o alto teor de vitaminas do complexo B ajuda também no controle do estresse, e sabe-se que crises de estresse podem desencadear a psoríase. Em casos extremos é conveniente, além da ingestão, também a aplicação tópica do chá na superfície afetada. Por ser antioxidante e antitóxico, reestabelecer o equilíbrio ácido-base dos fluidos e tecidos do organismo e estimular a regeneração celular e o metabolismo, melhorando nossa capacidade de recuperação, o kombucha é um bom parceiro no combate ao envelhecimento precoce. Estudos na Rússia realizados em ratos comprovaram que kombucha promove a longevidade. O kombucha é um bom aliado para conter o avanço de males típicos de idades mais avançadas, como o mal de Parkinson e Alzheimer. Como bom imunomodulador, o kombucha ajuda a aliviar a congestão em vias aéreas, limpando o muco dos brônquios, alivia sintomas alérgicos, melhora nossa resistência a gripes e resfriados e tem efeito benéfico para o estado geral de algumas pessoas com HIV. Além disso, o kombucha ainda é benéfico em casos de doenças oftalmológicas relacionadas a problemas no cristalino, como a catarata, graças ao ácido glucurônico, pedras nos rins. Ingerido regularmente, o kombucha ajuda a reduzir e dissolver os cálculos renais devido ao processo de eliminação do ácido úrico. Desordens do sono. O kombucha promove um sono mais estável graças à presença da vitamina B6, que ajuda o corpo a produzir serotonina, melatonina e norepinefrina. Há também relatos de benefícios relacionados ao equilíbrio hormonal masculino e feminino, como alívio de sintomas da andropausa e menopausa, como transpiração noturna, inchaço abdominal, mudança de humor, melhora em quadros de cólica menstrual severa e cistos de ovário, e melhora de certos problemas de próstata e dificuldade para urinar. Entenda que, com exceção dos itens em que mencionamos pesquisas, muitos benefícios do kombucha ainda provêm apenas de relatos compilados e observação por profissionais da área de saúde, já que ele faz parte de uma tradição milenar nas culturas orientais, mas ainda carecem de comprovação científica. Casos de efeitos colaterais por uso de kombucha são raros. Normalmente estão ligados a um leve desconforto digestivo, que desaparece quando se para de consumir a bebida e ocorre normalmente quando a pessoa toma kombucha junto às refeições. Como o kombucha é uma bebida naturalmente gasosa, ela infla um pouco o estômago e pessoas mais sensíveis podem sentir se ingerirem a bebida junto às refeições. Outra possibilidade é se a flora intestinal estiver muito desregulada. A atividade do intestino pode passar por uma fase inicial de instabilidade até que fique regulada. Outra vertente é a dos defensores de uma linha naturista, ou seja, aquela que segue princípios de reaproximação com a natureza. Os naturistas alegam que essa reação faz parte de um processo de adaptação denominado crise curativa. Segundo eles, a crise é o melhor sinal de que o organismo está reagindo e eliminando hóspedes nocivos, que seriam as toxinas acumuladas no organismo. De qualquer forma, a melhor estratégia para quem não está acostumado a alimentos fermentados é começar com quantidades bem pequenas
pequenas e ir aumentando a dose aos poucos à medida que for se adaptando. Se você nunca tomou fermentados, entenda que a adaptação é lenta. Comece com 1/3 da dose diária recomendada para você e vá aumentando gradativamente. Você encontrará por aí informações de que é possível tomar até 1 litro de kombucha por dia, mas tem sim alguns fatores que limitam a quantidade de kombucha considerada segura para o consumo diário. Como laxante, diurético e anticoagulante natural, o kombucha, na medida certa, é ótimo, mas em excesso trará danos ao organismo, principalmente quando usado continuamente a longo prazo. Como o kombucha é bastante ácido, só na dose certa ele é capaz de regular o pH do organismo. Em excesso, o organismo não conseguirá mais compensar o ácido. Fluidos e tecidos do organismo já ficarão ácidos demais, prejudicando o metabolismo e potencialmente danificando as paredes do trato digestivo. Além disso, alguns ácidos, apesar de contidos no kombucha apenas em pequenas quantidades, devem ser consumidos com parcimônia. O ácido succínico em excesso pode causar infecções no trato digestivo. O ácido malônico bloqueia a respiração celular, o processo de produção de energia dentro das células. Esse efeito é compensado por outras substâncias quando em doses pequenas, mas doses maiores já têm um impacto. O ácido oxálico pode se ligar a sais minerais formando compostos como oxalato de cálcio e oxalato de ferro. Isso ocorre principalmente no intestino, prejudicando a absorção desses sais minerais. Além disso, também pode ocorrer nos rins, levando à formação de cálculos renais. Na literatura acadêmica, a dose diária máxima considerada segura é de 120 ml para um adulto de peso normal, ou seja, 70 kg. Isso significa aproximadamente 1,7 ml por quilo de peso corporal. Se você pesa, por exemplo, 60 kg, sua dose diária recomendada é de 100 ml. Para crianças com mais de 1 ano, já é possível introduzir kombucha na alimentação. Importante é, antes de introduzir o kombucha na alimentação da criança, conversar com o pediatra que faz o acompanhamento dela. A dose diária máxima calculada com base no peso da criança será a meta final. Você deve introduzir o kombucha gradativamente na dieta da criança. Por exemplo, para uma criança com 10 quilos, a dose diária recomendada seria de 15 ml, o equivalente a 1 colher de sopa. Comece então dando uma colherinha de café por dia, observando como o trato digestivo da criança reage. Após a adaptação inicial, passe para uma colher de chá, seguindo o mesmo princípio. Depois uma colher de sobremesa, até chegar a 1 colher de sopa. E o kombucha tem contraindicações? Sim, algumas. Por conter heparina, um anticoagulante, kombucha é contraindicado para hemofílicos, grávidas, principalmente no último trimestre de gravidez, e lactantes. Durante o período de amamentação, além disso, por ser um potente laxante, o kombucha pode, através do leite materno, afetar o delicado e pouco desenvolvido sistema digestivo do bebê. Ele também não é recomendado para pessoas alérgicas ao chá preto ou açúcar. Também pessoas propensas a alergias de um modo geral e sensíveis a meios ácidos podem reagir de forma hipersensível ao kombucha. Pelo fato de o kombucha pronto ser bastante ácido, com um pH em torno de 2,5, pessoas com maior risco de acidose, que é quando o pH do sangue e dos tecidos abaixa por acúmulo de ácido ou perda de reserva alcalina, devem discutir o tema com o médico que faz seu acompanhamento antes de começar a consumir o kombucha. A acidose pode ocorrer nos seguintes casos: pessoas que sofrem de diabetes não controlado, que têm propensão à chamada cetoacidose diabética, problemas respiratórios graves com propensão à acidose respiratória, insuficiência hepática, doença renal, em particular insuficiência renal, hipoglicemia, doenças que diminuam o fluxo de oxigênio do sangue, como insuficiência cardíaca ou anemia, e pontualmente em situações extremas, como após exercício muito extenuante, intoxicação por álcool, aspirina, etileno glicol, um anticongelante automotivo ou metanol, e desidratação, como por exemplo no caso de diarreia acentuada. Se você tem algum problema de saúde, não tome kombucha sem antes falar com seu médico. Não negligencie isso. Greenwald, em sua publicação, menciona um caso de 2 pessoas que estavam no grupo de risco de acidose metabólica, mas tomaram por um longo tempo doses acima do recomendado de kombucha, ainda por cima fermentado por bastante tempo. Ou seja, o kombucha que tomavam era extremamente ácido, e essas pessoas tiveram perfuração no trato intestinal. Isso quer dizer que o kombucha é um veneno? Absolutamente não. A gente não deve taxá-lo nem de elixir milagroso, nem de veneno abominável. Preparado de forma correta e tomado na dose certa, ele pode trazer muitos benefícios à sua saúde. Agora, mesmo com todas as qualidades do kombucha, não caia na tentação de considerá-lo uma bebida milagrosa do tipo. Basta tomá-lo regularmente e você, sem precisar mudar nada mais nos seus hábitos, terá uma saúde de ferro. Nada, nem o kombucha, vai te eximir da necessidade de adotar hábitos saudáveis como alimentação equilibrada e atividade física regular. Também não acho que pode se embebedar de kombucha. Os benefícios moram na dose certa. Como tudo na vida, a diferença entre elixir e veneno está na dose. E a partir daqui, então, está nas suas mãos. Dose maior não é igual a benefício maior. Mantenha isso presente na sua mente sempre.